Ministério de Louvor, por essa doce presença também, ao qual nós fomos conduzidos aqui nessa noite. Antes de nós irmos para a palavra, avisos rápidos. Nós temos um aviso muito importante, que é sobre os cultos da igreja. Amanhã já é mês de março, e no mês de março nós voltamos aos horários tradicionais dos nossos cultos. Ali só tem um detalhe, que a gente vai arrumar ali depois, mas a partir... Coloca o da igreja para nós, Amanda, que eu acho que vai estar mais atualizado. A partir de amanhã, o nosso culto das 18, no domingo, será às 17h30, 5h30 da tarde. Isso, obrigado. Tá? Então, os horários do culto da igreja a partir de amanhã. Amanhã já é março, viu, meu irmão? Já é março, né? Então, assim, 9h30, 17h30 e 20 horas, 3 cultos voltam amanhã aqui em nossa igreja. Nós não temos somente o culto de domingo, nós também temos o culto de quarta-feira. Você, visitante, quarta-feira você também está convidado a estar conosco, 20 horas, 8 horas da noite. Na sexta-feira nós temos o nosso Ministério de Adolescentes, ok? Que é o Abrasi Young, e nós, Brasi Youth, Ministério Jovem. Aos homens aqui também, outro aviso muito importante. Nessa sexta-feira nós vamos fazer um churrasco dos homens. Então, isso aí. Mateus, tu está sempre aqui nessa ponta aqui, né, Mateus? Né? Pois é, né, Mateus? Tá bom, eu vou te deixar quieto hoje, fica tranquilo, tá? Fica de boa. Mas você pode falar com os nossos líderes, os homens aqui, quem está com um crachazinho desses homens, fale com ele para tirar mais informações, para você poder também estar conosco sexta-feira. Semana que vem, na sexta, nós vamos fazer aqui na igreja mesmo, esse churrasco aqui atrás, no mesmo local que nós fazemos o nosso pós-culto. Já fizemos aqui durante os meses de janeiro e fevereiro. Então, mais informações também, você pode participar do nosso grupo, só dos homens jovens aqui da IUF, também no WhatsApp. Além disso, você também pode... Essas pessoas que você vê com crachá, são pessoas que estão à disposição, estão servindo a tua vida de alguma forma, talvez sem você perceber. Alguns estavam orando antes do culto, especificamente pela tua vida. Outros estão no som, na técnica. Alguns estão no louvor. Outros estão recebendo, te acolhendo lá na frente. Todo mundo tem que passar lá pelos nossos homens do colete ali, do Projeto Amor. Todo mundo tem que passar e receber ali o boa noite, né? Paz do Senhor. Todo mundo ali está servindo e está se colocando à disposição para isso. E você também pode... sendo aqui desta casa, tendo comunhão aqui com esta igreja, você pode participar deste staff, desse grupo de trabalho. Fale também conosco, fale com a gente ao final do culto, se há em teu coração esse desejo por servir. E servir faz parte da vida cristã, é uma das condições da vida cristã, é servir. Então, espera. E... além disso, nós ainda nesse culto ainda não teremos kids, tá? Então nós estamos ainda nesse tempo ainda sem nossa escolinha para as crianças. Eu peço que vocês aguardem por isso e nós vamos avisar também através das redes sociais. Quem é que nos segue ali no Instagram, na Brasi Youth? Instagram da Brasi Youth, segue? Tem gente que não segue ainda. Ixi, você pode ter a oportunidade. @Brasi Youth é uma forma também de você ficar atualizado em relação ao Ministério Jovem aqui da igreja, que somos nós, ao culto de sábado, é um culto dos jovens, e você também pode ficar conectado durante a semana, ficar sabendo de tudo que acontece. Nessa noite aqui nós temos um amigo, um convidado especial, mas eu vou pedir para que um amigo dele também possa apresentá-lo, por favor. Benhur, vem cá, e não dá esse sorrisinho. Toda vez que eu chamo o Benhur, ele faz assim, ó. Toda vez. Não teve uma vez sequer que eu não falei, Benhur, vem cá, que ele não faça um. É bem assim. O que é? Vão achar que eu sou orgulhoso, né? Não, eu acho que ele fica meio surpreendido, aí ele dá um sorriso. É engraçado. É engraçado, tu sempre fez isso. Aí ele não sabia que eu ia chamar ele, aí ele sempre faz esse sorrisinho dele. Mas o Benhur vai apresentar o nosso amigo aqui nessa noite, que vai trazer a palavra, que é o pastor Isaac Becker.
Mas eu sei que o Benhur também teve uma viagem junto com o Isaac, né? João também está aqui, nosso amigo Otto. João Otto esteve conosco aqui no segundo culto do ano, ministrou a palavra, deu aquele baita testemunho, né? Glória a Deus, não foi a vida dele? E também veio toda a trupe, né? Quase toda, nem todos, né? Porque o João tem cinco filhos, né? E o Isaac tem 4. Então eles estão, né? Daqui a pouco vão fazer um time de futebol, né? Uma coisa assim, né? Vai ser o Becker Otto Futebol Clube, uma coisa assim, né? Otto Becker Futebol Clube, Otto Becker Futebol Clube. Mas eles estão aqui para abençoar a nossa vida nessa noite, mas eu vou dar essa honra também para o meu amigo Benhur. Quero chamar esse grande amigo, né? Pastor. É que é difícil chamar ele de pastor, mas ele é pastor, né? O Isaac. A gente teve quase 33 horas de viagem, né? Nós fomos até São José dos Campos, passando por Garopaba, né? E, os caras são do surf aí, né? Eu não sou, mas eles são. E foi um tempo realmente do Senhor aí, muito bom, principalmente para a minha vida, assim, andar com o João, andar com o Isaac, assim, né? Foi um tempo precioso e eu estava muito... Eu sempre costumo colocar as expectativas no Senhor, assim, mas só de passar esse tempo assim com o Isaac, com o João, assim, sabia que o Senhor fala aos corações deles, né, e queria muito ouvir da parte do Senhor na vida do Isaac, né? Então, vamos orar por eles. Estenda as suas mãos para cá, abençoando estas famílias também, né? Abençoando a casa deles. Começa a declarar palavras de provisão, palavras de bênção, saúde. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Nós queremos, Senhor, Te ouvir, Pai, através da vida do Isaac. Nós queremos, Senhor amado, Senhor querido, receber daquilo que o Senhor tem comunicado ao seu coração, porque entendemos que somos corpo, Pai. Nós somos corpo, Deus. A Tua igreja, ela se move, Senhor, de uma forma misteriosa, Senhor, sobre a terra. E sabemos, Deus amado, Deus querido, que da mesma forma que o Teu Espírito comunica a nós aqui em Porto Alegre, o Senhor comunica aos Teus filhos em São Borja, o Senhor comunica aos Teus filhos em todas as partes do globo terrestre através do Teu Espírito Santo. Por isso que nós chamamos de irmãos, porque nós estamos ligados por um sangue, Senhor, que cobre multidão de pecados, Deus. E nós queremos Te ouvir. Abençoa a vida do Teu Filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Já me apresentaram, mas eu preciso complementar, né, com alguns detalhes. Estava pensando que o reino de Deus é um reino de amigos, né? Entre tantas coisas, tantas virtudes que nós desfrutamos no reino de Deus, a amizade é uma delas. E eu tive a oportunidade de conhecer o Benhur há pouco tempo atrás, né? Em setembro do ano passado, nessa viagem que ele citou. E foi realmente uma viagem muito longa, e a minha expectativa toda era na viagem, e não muito no que nós fomos fazer, assim. Porque eu sabia que a viagem traria momentos de muita edificação, né? Um momento de compartilhar da vida que o Senhor tem depositado em cada um de nós. Então eu já sou amigo do João, vocês conhecem por João, né? Mas para os íntimos ele é o It, tá? E ele é um grande irmão que o Senhor colocou na minha vida nos últimos anos. E a gente tem desfrutado dessa amizade de várias maneiras, em vários momentos. E essa viagem que eu fui com eles, eu fui de intrometido, né? Porque eu fui ajudar eles a realizarem o trabalho que eles fazem, que é com o café, né? E eu sou apenas amigo e apreciador de café. Mas foi um convite belíssimo para mim, e no momento que eu precisava.
né? Assim, emocionalmente, o ano tinha sido bem pesado para mim, para minha casa, e foi um remédio de Deus aquele tempo ali de viagem, né? Então, eu vou continuar um pouco com a minha apresentação aqui, para que vocês entendam um pouquinho mais, né? E não fiquem tão surpresos assim com a minha presença aqui, né? Alguém de tão longe, tão distante, parar aqui, né? Mas então, eu tenho 38 anos, sou casado com a Gabriela. Não sei se... Eu te mandei uma foto, mas não sei, não tem problema também. A Gabriela tem 40 anos, nós temos 4 filhos, 4 meninos. Minha grande inspiração nessa área é o João, né? E quando eu achei que eu tinha alcançado ele, ele anunciou a 5ª gravidez, né? E aí veio a menina. Então nós temos juntos 8 meninos e ele ainda tem o acréscimo de uma menina, né? E eles estão tudo, aliás, temos os 2 maiores de cada um, né? E lá na casa ficou a outra metade lá. E que o Senhor dê muita graça para as nossas esposas, né? Ontem estivemos em um outro lugar também, numa outra reunião de jovens, muito preciosa, e foi interessante que enquanto orávamos, um dos irmãos orou pelas nossas esposas, para que o Senhor desse graça para elas finalizarem a noite, o dia, e naquele exato momento tocou o telefone do João, com a esposa dele dizendo, caiu o disjuntor, acabou a luz, o que eu faço? Então foi provisão de Deus ali. Deus manifestou, né, aquela intenção do nosso irmão, ela era do Espírito, né? Queridos, eu tenho uma história um pouco já de décadas com o Senhor, né? E o meu testemunho ele é muito longo, eu não vou entrar nisso hoje, mas me alegro muito com a história dessa congregação, porque a minha história é muito similar. Quando eu chamo ele de Beirute, né? Quando o Beirute me contou a história da igreja, eu me alegrei muito, porque ela é similar com a minha história pessoal. Porque eu me converti com 15 anos e congreguei muitos anos com irmãos de uma realidade lá em Santa Cruz, de onde eu sou natural, de uma realidade doutrinária um tanto quanto conservadora, né? E muitas coisas do reino de Deus, do Evangelho de Jesus, a gente não conseguia desfrutar, alcançar, porque a nossa visão, o nosso entendimento era muito limitado. Mas aí, depois de 10 anos de convertido, em 2014, aconteceu algo comigo que aconteceu aqui nessa congregação na década de 80. Houve uma visitação do Espírito, né? E eu era um batistão reformadão assim, e quando Deus levantou um homem para me trazer uma palavra e perguntar se eu já tinha sido batizado no Espírito, eu disse para ele, cara, eu sou batista, e eu aprendi que a água e o Espírito é a mesma coisa, só que eu tinha passado um retiro inteiro com eles, sendo bombardeado por sinais e maravilhas. E aí, quando ele me perguntou isso, eu respondi dessa forma, mas eu já respondi baixando as minhas armas, assim, ó. E eu cheguei à conclusão que o que faltava na minha vida era exatamente o batismo no Espírito. E aí ele perguntou se eu queria, para mim e para minha esposa. E aí era um ambiente bem diferente desse aqui, né? Não tinha esse escurinho, não tinha essa luzinha aqui, ó. Era um ginásio, um sábado às 6 da tarde, o sol ainda, né, estava ali, um ginásio com 2.500 pessoas, final de reunião, não tinha musiquinha de fundo, não tinha o pad infinito, não tinha gelo seco, não tinha a guitarra com shimmer, não tinha nada dessas coisas, naquele momento. Mas naquele momento, o Senhor como se colocasse uma bolha em volta de nós. Eu e minha esposa sentamos numa cadeirinha branca, assim, essas de plástico,
E esse homem, então, junto com outros 2 homens que depois se tornaram o meu pastor, e o outro, o meu discipulador, na sequência dos fatos, eles sentaram na nossa frente e perguntaram se nós queríamos, e nós dissemos, sim, nós queremos. E eles perguntaram, e vocês sabem como se recebe? E eu pensei, agora vai vir o preletor do retiro, né, cheio da unção, e vai botar a mão e eu vou cair, né? E ele disse, não, a palavra fala em Lucas, que aquele que pedir o Espírito Santo, o Pai dará. Eu acho que é Lucas 11, versículo 13, se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Aí no final do trecho ele fala, assim também o Pai dará o Espírito Santo a todo aquele que lhe pedir. E aí eles disseram assim, começa a pedir. Ah, sim? Começa a pedir. Aí eu baixei a cabeça, a minha esposa também baixou a cabeça e começamos a pedir. E ele veio. E ele veio e transformou a nossa história, nos levou para São Borja, e lá então começou algo que eu jamais imaginaria. Eu sou filho de pastor, eu tenho um cunhado que é pastor, que é doutor em teologia, e eu sempre dizia, a única coisa que eu não quero ser no reino de Deus é pastor. Porque há um lado desse serviço que realmente, se não é o dom de Deus, e se não é o refrigério do Espírito, e se não for por um chamado, não existe possibilidade de fazer. Mas a nossa história é muito orgânica. Nós recebemos uma palavra naquele retiro de que Deus começaria algo diferente, novo, nessa cidade nova que nós estávamos. Esse homem não sabia nada do que era a nossa vida, E ele disse, vai começar na tua casa, apenas busquem o Senhor juntos e vivam o reino de Deus na casa de vocês, coisa que nós não conseguíamos viver, porque não havíamos sido renovados no Espírito. Então, quando fomos cheios do Espírito, as vendas caíram e nós começamos a buscar um matrimônio bíblico. E Deus começou a um processo de cura conosco. Nós fomos visitados por irmãos aqui de Porto Alegre por 1 ano. E nós vínhamos também estar com eles. E foi muita cura, muito pecado confessado, muita restauração. E aí, quando a gente menos esperava, uma vizinha se converteu. E aí eu fiquei feliz assim e liguei para o meu pastor e disse, cara, uma vizinha se converteu e ela quer ser batizada e eu queria saber quando que tu vem para batizar ela. E daí ele deu uma risadinha de misericórdia, e disse, eu ir aí para batizar? Por que isso? Eu disse, porque tu é o pastor. E ele disse, Isaac, o que Jesus disse lá em Mateus 28 foi para quem? Foi para discípulo, foi para os discípulos. E tu é o quê? Pai, eu acho que eu sou um discípulo. Aí ele falou, vai e batiza ela. Eu lembro que eu tremia, eu fiz um culto, eu preguei 40 minutos para a família dela, e muito nervoso, na piscina da nossa casa, mas, amém, ela foi batizada. E 1 mês depois veio o marido dela, e aí os nossos encontros não éramos mais nós dois, eu e minha esposa, era eu e minha esposa, depois ela, depois era ele junto, aí começou a alcançar a nossa família, e a nossa casa, quando não cabia mais, meu sogro ofereceu a casa dele, que era maior, e um outro irmão ofereceu a casa dele, que era maior, e foram chegando muitas famílias, e o evangelismo foi acontecendo, pessoas, eu tinha um amigo meu, e discípulo lá, que trabalhava por uma empresa na época, que estava estourada no Brasil, vendendo muito sonho, assim, eu não vou citar o nome aqui para não constranger ninguém, vai que alguém ainda é remanescente dessa empresa, mas ele me dizia, Isaac, eu não consigo mais sentar com essa turma e falar do negócio, eu só consigo falar do Senhor, cara, eu tenho 3 famílias para visitar. Eu falei, vamos lá. As 3 se converteram, todos foram batizados, e a coisa foi acontecendo assim. Então, hoje nós somos entre muitas famílias,
eu não pastoreio sozinho, nós temos um presbitério lá, existe um companheiro meu chamado Léo, que se converteu na minha sala também, foi uma história à parte também, muito linda. Muitos pastores das casas lá também, nós temos muitos grupos nas casas durante a semana, muitos irmãos nos ajudam no pastoreio. Então, essa é um pouquinho da minha história, para vocês conhecerem, né? Eu acho que isso pode trazer alegria para o coração de vocês e nos conectar um pouco mais, né? Tá? Eu tenho uma palavra para esses dias, aqui, ó. Então, ali estou eu, né? O Levi, que é o mais alto, está aqui, é o meu filho de 10 anos. O Caio, do lado dele, também está aqui, tem 7 anos, está fazendo 8 semana que vem. O terceiro aqui é o Tito, e o no colo ali é o João, tá? Então, é isso aí. E a Gabi do meu lado ali. Ok? Obrigado por terem colocado. Então, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês, eu acho que vocês já conhecem bastante. Eu espero, porque é um assunto, penso eu, dos mais importantes para um discípulo. Porém, a minha expectativa e a minha esperança é no agir do Espírito que renova essa palavra. Então, mesmo nós conhecendo muito da palavra do Senhor, ela se renova a cada dia e a cada momento em que nós dependemos do Espírito. E o assunto que eu quero falar, se eu fosse dar um título assim, seria fundamento. Fundamento. Esses slides aí não fui eu que fiz, tá? Eu vou confessar algo para vocês. O Benhur perguntou se eu tinha um esboço. Eu sou do tempo antigo, tá? Caneta e papel. Eu tenho várias pastas lá. Eu não me adaptei com Word, não me adaptei com nada disso aí. Só que, mesmo sendo muito leigo, até eu já sei um pouco do que a IA é capaz, né? Aí tem um programinha lá, eu disse, cara, eu não vou mandar isso aqui para o Benhur, porque eu acho que eu vou passar vergonha. Eu coloquei o meu áudio, porque eu já ministrei essa palavra, e foi esse negócio que fez aí. Eu nem vou ficar olhando para ele, tá? Desculpa o pessoal da mídia aí, eu nem sei os slides. Eu falei, cara, eu estou te mandando aqui, é um resumo do que eu falei. Ela montou um negócio a partir do meu áudio, então eu acho que não tem nenhuma heresia ali, né? Tá? Se tiver heresia na escrita, não fui eu, foi a IA, viu? Querendo confundir, tá? O inimigo. Querendo nos confundir, tá? Então é o seguinte, fundamento. Nós lá gostamos muito da expressão fundamentação. Nós temos um livrinho que é parte assim da nossa dinâmica de ensino para os convertidos, para quem está chegando. E esse livrinho nada mais é do que uma compilação de assuntos primários, daquilo que faz parte do fundamento, porque nós entendemos que o fundamento é a certeza e a segurança real daquilo que pode nos manter perseverantes, firmes. Então, quando falamos de fundamento, estamos falando daquilo que está na base. Todo mundo sabe disso. Eu tenho uma história também pessoal, que quando eu era da idade do meu filho mais velho aqui, 10 anos, o meu pai, ele teve a coragem de construir a nossa casa. Porque meu pai, apesar de não ser o ofício dele, era o ofício do pai dele. E era também o ofício dos irmãos dele. Então, naquela época, né, há 30 anos atrás, era muito mais comum os homens trabalharem com obra, mais do que hoje. Né? O antigo pedreiro, né, hoje é mestre de obras, hoje é construtor civil. Né?
Claro, dá uma perfumada melhor, o preço fica mais caro, né? Mas o meu avô era pedreiro. Os meus tios também eram pedreiros e eu acho fantástica essa profissão. E meu pai, então, decidiu construir por conta a nossa casa. E aí tem um lance que, por ser criança, eu não entendia. O meu pai chegava exausto dia após dia, mas ao mesmo tempo alegre. E ele comentava com minha mãe: hoje o dia foi proveitoso. Hoje rendeu. Que legal. E eu, como criança, né, com entendimento de criança, eu olhava e não via nada. Eu via a mesma coisa, eu via umas estacas fincadas no terreno e umas linhas de nylon assim, esticadas. E se olhasse no nível da superfície, eu não via nada. E ele voltava cheio de resquício de massa, resquício de terra, suado, roupa suja, tomava banho, depois jantava, e aí no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa. E eu lembro que ele ia muito na loja de materiais de construção e colocava dinheiro ali, e passou-se dias de um trabalho que ele estava tendo, que eu, imaturo, não via. E o que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando na fundação. E a fundação é aquilo que os olhos imaturos não veem, não enxergam. A fundação é o momento de uma construção que os ansiosos sofrem. E que os leigos não compreendem e, às vezes, passam a tentação de, por reduzir custos, reduzir o tempo, e isso, a longo prazo, pode comprometer aquela construção. Então, se tivéssemos, né, como ver talvez a planta desse prédio aqui, nós chegaríamos à conclusão, nós constataríamos que a fundação desse prédio aqui é muito grande. Aqui teve que cavar profunda vala, muitos metros, batistaca, né? Famoso batistaca. Cavar funda vala, lançar muitas camadas de alicerce, porque a intenção de quem começou essa obra aqui era construir uma casa, um prédio para caber, eu não sei quantas pessoas aqui o alvará libera, mas penso eu que 400 pessoas. Então é uma fundação específica. Se a proposta é de construir uma casa de 100 metros quadrados, é a mesma fundação? Não é a mesma fundação. Então nós entendemos que o tempo, o investimento, o material, os recursos investidos na fundação determinarão o tamanho, o espaço, a eficácia da edificação. E conosco não é muito diferente. Eu creio que o que eu vou dizer aqui não é muito diferente de lugar para lugar. Então, eu tenho experiências lá na minha cidade, com a nossa comunidade, de pessoas que facilmente nós percebemos que não estão determinadas a permitirem que o Senhor construa um belo edifício em suas vidas. Por que eu sei disso? Porque não existe profunda vala cavada naquele coração. Então, quando algum discípulo se torna resistente ao que o Senhor deseja cavar, automaticamente ele se torna resistente com aquilo que o Senhor deseja construir.
Então o cálculo é muito lógico. Profunda vala, grande edificação. Pequena vala, o Senhor vai ter os braços limitados por ti. É interessante que o texto da casa sobre a rocha, nós enxergamos ele em Mateus, nós também enxergamos ele em Lucas. E se eu não me engano, em Lucas, traz a referência que em Mateus não traz, que é de cavar funda vala. E é interessante porque a vala, ou cavar funda vala, é lidar com a terra. E o homem foi feito da terra. Então, quando o Senhor deseja cavar funda vala em nós, é porque o Senhor deseja tirar aquilo que é de Adão, para colocar aquilo que é da pedra angular. Né? Bom, a minha ênfase até não é muito essa. E para tornar um pouquinho mais espiritual o que eu estou falando, eu queria ler um versículo. Tá? Diz lá em Atos 4, versículo 11, uma pregação de Pedro, dizendo, ou lembrando, uma porção de Salmos, dizendo que a pedra angular que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, não há nem debaixo do céu, em toda a humanidade, por qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Então, é interessante, né? O texto fala, o versículo fala, que os construtores rejeitaram a pedra. É um tanto quanto irônico, né? É um tanto quanto controverso. Mas está se referindo aos judeus. Lá em João fala, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. É o espelho desse texto. Jesus foi dado como a pedra de esquina, a primeira pedra, a que confirmaria todos os preceitos do povo judeu, para que eles então alinhassem todo o restante a partir dali, mas eles rejeitaram. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. E o ponto triste é que hoje não mais se tratando de judeus, mas se tratando de cristãos, de pessoas que tomaram uma decisão por Jesus, que nasceram de novo. Agora nós somos os construtores. E nós não podemos imitar o procedimento do judeu. Nós não podemos rejeitar essa pedra. Porque se nós rejeitarmos essa pedra, a nossa vida será um desastre. E nós talvez chegaremos diante dele e seremos parte daqueles que disseram, Senhor, mas em teu nome, Senhor, nós fizemos muitos milagres e sinais, expulsamos demônios, curamos enfermos, mas ele dirá para que essas pessoas se afastem dele, vós que praticais a iniquidade. Ele não disse que mandaria se afastar aqueles que praticaram iniquidades. Ele fala aqueles que praticam presente. E iniquidade, a diferença de pecado para iniquidade é que iniquidade é um pecado continuado. É aquilo que não deixou de existir como prática da minha vida. E o pecado continuado, um coração iníquo, é um coração que não tem fundamento. E eu trago essa palavra, irmãos, hoje,
e tenho convicção de compartilhar ela com vocês, porque os dias são maus, muito maus. E assim, já que eu testemunhei um pouquinho do que aconteceu na minha casa e que, consequentemente, repercutiu na vida da congregação, nós lá em São Borja somos muito privilegiados, porque nos nossos batismos, nas nossas andanças pelas ruas, evangelizando, a gente sempre viu muito sinal. Muito sinal. Batismo para nós é sinônimo de libertação quase sempre. Quase sempre. Nós investimos bons minutos em oração, sem deixar a pessoa sair da água. Eu já aviso antes já. Falei, cara, nós não temos pressa, tu não te assusta, não retém nada, não abre o teu olhinho, não te preocupa com quem não veio, não fica com vergonha, porque todo mundo em volta sabe o que vai acontecer. A gente está acostumado com isso. Porque fomos ensinados assim, fomos inspirados pelos textos de Atos, que eles recebiam tudo no mesmo dia. Então nós vimos muitos sinais. Quarta-feira antes de viajar, eu tinha grupo caseiro e marcamos um batismo para 7 horas antes do grupo, de um jovem lá, e foi lindo, cara. O cara foi liberto de demônios, assim, foi bem demorado, é até cansativo, as costas gritam, e vários irmãos junto ali impondo as mãos. Mais uma vez, nosso coração se alegrou de não só ver alguém nascer de novo, mas nascer de novo e já ser liberto já, tá livre. Porque é tão ruim quando o cara nasce de novo e a libertação continua ali por 10 anos, né? Não, nós somos os promotores disso, os pregadores disso. Nós temos que provocar situações. Nos foi dada essa autoridade, nos foi dado esse mandamento. E o diabo treme com isso. Coisa que o diabo não quer num batismo é que só empurre o cara. E depois que ele sai, aplaude. O diabo fica feliz com isso. Não porque não houve o novo nascimento, eu não estou dizendo isso. Mas ele, pelo menos, ele pensa assim, eu ainda tenho interferência nessa vida. Porque não me viram aqui. Estou escondidinho aqui, eu vou atormentar essa vida de Deus agora, até que ele desista. Bom, nós vemos lá, eu acho que vocês aqui também veem, novas línguas, profecia, interpretação, reuniões livres, mas eu quero dizer algo para vocês. E se talvez tenha alguém aqui que não ouviu isso, talvez até seja um pouco surpreendente o que eu vou dizer, mas acho que até o Felipe vai assinar embaixo. Apesar de serem maravilhosos os sinais, eu até diria necessários. Jesus disse lá em Marcos 16, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, vocês expulsarão demônios, se beberem algo mortífero, isso não lhes fará mal. E até um parêntese desse texto, o Caio, meu filho de 7 anos, por acidente um dia, bebeu tiner. Antes de vocês acharem que eu sou um pai irresponsável, foram os caras de uma marcenaria, montaram um armário nosso lá, e eles levam uma garrafinha de água pequenininha assim, porque eles distribuem entre vários o tonel de tiner. Então, ele vem um tonel grande, então cada um tem a sua garrafinha. E eles deixaram aquela garrafinha num canto do quarto deles. A secretária que limpa a nossa casa pela manhã achou que era uma água, colocou em cima da prateleira. E no sono da tarde, ele foi deitar, ele sempre gostava de tomar água. Mãe, estou com sede, queria tomar água. Minha esposa olhou assim, deixaram uma água aqui. Puf. E ele colocou o tiner, quando percebeu, cuspiu. E aí, aquele inevitável desespero de alguns segundos ali, e o Senhor me lembrou na hora dessa palavra. E eu disse para a Gabi, calma. E ela desesperada, né? Tentando fazer ele vomitar e tudo mais. E nós impusemos nossas mãos nele. Eu orei sobre essa palavra.
Quando chegamos no hospital, todo mundo abriu para nós, né? Porque é gravíssima a situação. E 3 médicos vieram olhar ele e diziam assim: eu não entendo, a boca dele fede a tiner e não tem nada, nenhuma marca, nenhuma vermelhidão tem. E eu lembrei do Senhor: ô Senhor, tua palavra é viva. Glória a Deus, glórias a Deus. Então, esses sinais, Jesus disse que eles acompanhariam. Então, nós temos que ter essa expectativa. Mas, esses sinais são como presentes de Deus na caminhada. Não são parte daquilo que te mantém firme. O que nos mantém firmes é o fundamento. São as coisas simples, básicas, mas poderosíssimas do Evangelho. O que nos mantém firmes até o fim é uma pessoa. É estar com os meus pés, com aquilo que eu faço, o que eu construo, em cima de uma pessoa, não em cima de sinais. Tem muita gente que não só viu, mas promoveu sinais como um vaso de Deus. E vocês sabem, irmãos, retrocederam. Foram para o ateísmo, foram para outros lugares. Mas o fundamento, esse é o que nos mantém. E eu queria então lembrar de um outro texto. Jesus falou sobre o fundamento no texto de Mateus 7, 24. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é comparado a um construtor prudente, preparado. E ele fala isso depois de falar o dia inteiro de um sermão, talvez dos mais famosos ou conhecidos. Falou coisas que chocaram o povo. Colocou o judeu contra a parede, porque ele eleva o padrão da lei. Muitos se converteram, certamente muitos seguiram o Senhor a partir daquele momento, mas certamente também uma grande parcela virou as costas para ele. E ele diz então no final daquele dia, como se fosse uma conclusão, né, de uma boa pregação expositiva, ele disse: bom, agora, depois de falar tudo o que eu falei, toda linha, cada palavra, cada vírgula, com muita importância, preste atenção nesse final, porque todos aqui ouviram as mesmas palavras, no mesmo tempo. Ninguém foi no banheiro, ninguém levantou para tomar água, mas a diferença que vai haver aqui são de 2 pessoas, uma que vai praticar o que ouviu e a outra que não vai praticar o que ouviu. E ele compara então a 2 pessoas que constroem algo, que receberam os mesmos materiais. Imagina, podia pegar aqui para comparar essa história, 2 pessoas aqui, o Joãozinho e o Zezinho. E vamos fazer um experimento aqui. Nós vamos dar para cada um deles a mesma quantidade de material para construir uma casa. Igualzinho, os mesmos metros de brita, a mesma quantidade de areia, os mesmos acabamentos, tudo igual. Mesmo telhado, as mesmas aberturas, até o projeto, se quiser, pode ser o mesmo. A única diferença é que nós vamos dar liberdade para eles escolherem aonde construir. E aí, comparado a essa história de Jesus, é como se um deles procurasse, vasculhasse e se preocupasse em construir uma casa com tudo aquilo que ele havia ganhado num lugar seguro, propício, correto. Foi difícil, teve que pesquisar, demorou muitos dias. O outro não. O outro encontrou no outro dia um terreno de barbada. Bah! E falaram para ele: cara, tu cuida porque aqui é muito úmido.
fica próximo a uma região que, se chover um pouquinho mais forte, alaga. Cara, mas está barato. Não vai acontecer agora. E construiu lá. Essa é a comparação do texto. Ou seja, os mesmos materiais, as mesmas oportunidades, a mesma congregação, mas pode haver uma grande diferença. E eu queria dizer para vocês que eu entendo que a diferença aqui é daquele que pega as coisas que Jesus falou, ou seja, quando você lê a palavra e aprende o que ela te ensina, aquele que guarda essa palavra no seu espírito consegue tornar isso uma prática. Mas aquele que pega as mesmas palavras, o mesmo pacote de palavras, e guarda nos seus sentimentos, está fadado à derrota. Então, o que Jesus está falando é que tudo que nós recebemos, se for posto sobre ele, nós permaneceremos até o fim. Mas se aquele dia, aquela pregação, aquela cura, aquele louvor ficar posto, ficar sobre os meus sentimentos, eu não vou permanecer. E eu digo isso porque, mesmo não estando mais na faixa etária da maioria aqui, eu ainda me considero jovem, tá? E eu acho que a luta do jovem está muito mais difícil do que do meu tempo. E está muito mais tentador para nós, a Igreja de Cristo, colocar a palavra e a pessoa de Jesus não no nosso espírito, mas nos nossos sentimentos. Há uma grande tentação nisso. Hoje, se nós não abrirmos nossos olhos, nós vamos acabar entrando num fluxo muito perigoso de achar que nós, como igreja, precisamos agradar os clientes. Nós precisamos suprir a alma das pessoas. E isso é um sofisma. Isso é uma mentira, irmãos. A nossa alma, ela não existe para ser suprida, ela existe para ser curada. A nossa amargura, o nosso ressentimento, a nossa frustração, o Senhor não quer dar um tapa e tirar uma parte ruim disso. Não existe parte boa. Ele quer restaurar as nossas expectativas, os nossos sentimentos. Nós não podemos mais viver dentro do corpo de Cristo com os sentimentos que tínhamos do velho homem. O velho homem é que tinha expectativa nas pessoas. O velho homem é que se ofendia. O velho homem que era tímido. O velho homem que tinha mágoa com sua família. O velho homem que revidava uma ofensa com uma ofensa maior ainda. O velho homem é que revidava uma brincadeira ácida com outra mais ácida ainda. Mas isso existe dentro do corpo de Cristo no mundo, porque existem pessoas que estão colocando a palavra de Cristo não em cima da rocha que é Cristo, mas em cima da areia do seu coração. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos para ver a beleza de Cristo, o nosso firme fundamento. E quero terminar com uma lembrança, que é também um alerta. Eu gosto muito de meditar e de explorar a história do Éden. Se tem um assunto que eu posso ficar horas falando, é sobre a queda do homem, da mulher e todo o cenário que está por trás.
E eu queria citar essa história, e vou citar um pouco de memória aqui, para ser um pouco mais fluido aqui a conversa. Mas vocês sabem que no capítulo 3, a serpente encontra com os dois, e é com os dois, porque o bonito estava do ladinho dela, né? E é interessante que o diabo, ele solta uma frase, e ele diz assim: vem cá. Eu imagino assim, fazendo um sinal assim, e a mulher curiosa, né? Porque as mulheres têm isso no DNA. Eu não estou dizendo que isso é ruim, só estou dizendo que é uma característica, né? Não me entendam mal, minhas irmãs, tá? Não estou, amo as mulheres, amo as irmãs, e elas são imprescindíveis no reino. Mas ela certamente foi atraída, e o bonito deixou. Eu acho que ele não estava muito contente com o casamento. Eu acho, tá? Tem muita coisa que eu vou falar aqui que não é doutrina, tá? Senão o pastor aqui vai enlouquecer comigo, né? São algumas nuances assim que eu me permito imaginar, ok? Mas não tem heresia, eu prometo. Então a cobra vem e fala assim: é assim mesmo que Deus disse? Olha só, que das árvores do jardim vocês não podem comer? Aí eu consigo imaginar assim que Eva, se achando fundamentada, né, bem preparada, ela exorta a serpente e diz: não, não é assim. Deus disse que das árvores do jardim nós podemos comer, mas de uma árvore Ele disse para que nós não comêssemos e nem tocássemos. Vocês já repararam que nesse momento Eva se mostra mal instruída, a serpente? Porque Deus não disse para Adão para não tocar. Deus disse para não comer. Pode olhar lá. Acréscimo na palavra. Deu um problema no telefone sem fio dos dois aqui. Mas eu quero chamar a atenção para a atitude do diabo. Ele investe no casal com uma palavra de Deus, modificada. Ele não veio com outra fala. Ele começa dizendo: é assim mesmo que Deus diz? Ela responde o que eu acabei de dizer, e aí o texto só diz assim, que Satanás olha para ela e diz assim: é certo que não morrereis. Ele pega de novo uma palavra que Deus havia dito para Adão, só que modificada. Porque Deus tinha dito exatamente a mesma coisa, só que o contrário. Ele disse: é certo que morrereis. E a serpente disse: é certo que não morrereis. Eu vejo duas flechas aqui. A primeira, na primeira frase, é assim mesmo. Eu vejo uma flecha da dúvida. E hoje em dia acontece muito isso. É assim mesmo que diz? Será que no grego? Será que a Septuaginta? Mas a Septuaginta foram 70 estudiosos. Eu não confio mais muito. Tá, vamos ver no hebraico então. O hebraico não tem erro. Tem 15 significados para essa palavra. É assim mesmo que Deus disse? Dúvida. Se a gente der brecha, se eu não for um homem, ou vocês uma mulher, se eu não for um discípulo, que entendeu o que diz lá em Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Cristo, se eu não for um bom manejador da palavra,
se eu for alguém que não tem fome e sede pela palavra, se eu sou alguém que sou relapso na comunhão com o Senhor, puxa vida, fica tão fácil me causar dúvida. O que eu achava absoluto um ano atrás, hoje eu já não acho muito. Não acho muito. E a igreja evangélica no mundo passa pela o mesmo período, aceitando as flechas de dúvida. Pastores com anos de fidelidade em preceitos imutáveis, virando para a esquina daqui e dali, se dividindo corações, afundando pessoas no sofisma. Então, como combater isso? Manejar bem a palavra. Fundamento. Mas se demonstrarmos fraqueza, ele lança a segunda flecha, a flecha da incredulidade. É certo que não morrereis. E quando essa flecha entra, aí a coisa já está quase perdida mesmo. Porque quando eu aceito a incredulidade, eu perco o pouco de temor que eu ainda tinha. E quando eu perco o temor que eu talvez ainda tinha antes, eu já não vejo problema nenhum em pecar de forma planejada, contundente, liberal. O pecado já não é mais acidente. Eu até já nem acho muito que o pecado é um problema. E aí, se essas duas flechas entram, a terceira também entra, e a terceira é fatal, que é a flecha da desobediência declarada. Rompimento com o Senhor. Caiu a casa. Então, quando nós passamos por momentos, conosco mesmo, ou percebemos com os nossos irmãos à nossa volta, que passam também por dificuldades muito grandes e fortes, e começamos com um ai, 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 ui, 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 provavelmente nós precisamos rever o nosso fundamento. Porque o texto de Mateus fala que a casa não demonstrava nenhuma fraqueza. É interessante que imagina nós ficarmos numa casa duvidosa e vem um temporal e vem uma enchente e a gente vê que a parede começa a mexer, começa a vir uma rachadura. Queridos, quem é que vai ficar num lugar desse sem consertar isso? É preciso rever. Aí chama um especialista, o cara vai dizer, faltou uma viga aqui, faltou base. Vai cair. Então o diabo investe até hoje nessas mesmas coisas. Ele quer lançar a flecha da dúvida. Se ele vê espaço, ele lança da incredulidade, e se ele percebeu essas duas entrarem, ele lança a terceira da desobediência. E aquela vida então é ceifada espiritualmente por ele. Mas nós temos a esperança que há na vida e no poder do Espírito Santo, de sermos dependentes dele, de ouvirmos ele. Mas nós só vamos ouvir dele a palavra que já está no nosso coração. Porque Jesus disse, ele não falará de si mesmo, mas falará de tudo aquilo que ouvir de mim. Então, o trabalho do Espírito Santo é nos revelar a pessoa de Cristo, nos lembrando a palavra de Cristo que os meus olhos já leram, que a minha mente já meditou. Hoje, amanhã e depois de amanhã, sempre, sempre. Paulo, quando foi a Corinto, em Atos 18, diz que ele ficou 1 ano e meio ali. 1 ano e meio com aqueles discípulos.
E nós podíamos perguntar, o que será que Paulo falou ali? Pois as cartas que ele escreve para Corinto revelam boa parte do que ele fez ali. E tem um texto que eu amo, que é o de 1 Coríntios 3, versículo 10, ele diz assim: irmãos, quando eu estive entre vós, falando lá o que aconteceu de Atos 18, quando eu estive entre vós, então, eu me preocupei estou firmado na rocha, em lançar em vós sim, o fundamento. Tiago, E ele fala, o fundamento que já era Original. dito e proclamado pelos profetas, e a gente vai ficar o qual com é essa Jesus altura aí. Cristo. E agora, daí. cada um de vocês tem a Pronto, responsabilidade de ver o que edifica em cima. Sim, também. Sim. Então, irmãos, Sim. a responsabilidade da edificação é nossa. O que vamos fazer com o que recebemos nesse lugar, ou nas nossas na rocha, casas, ela é quando estivermos inteira daí. juntos, quando estivermos Versos, sozinhos na refrões. presença do Senhor, é responsabilidade nossa. Beleza? E a responsabilidade nossa é fazer o que está lá em 1 Pedro 2, quando diz assim: Ele é a pedra que vive, e vocês, pedras vivas, postas sobre a pedra angular, aonde a casa do Senhor é edificada. Então, queridos, nós precisamos do fundamento para que sejamos juntos pedras que vivem, pedras grudadinhas uma na outra, formando uma casa de Deus forte, sem brechas, para que as flechas do diabo não entrem na nossa comunhão, na nossa relação, na nossa vida de comunidade. Que o Senhor abençoe vocês muito, que o Espírito Santo siga encontrando o coração de todos vocês liberados para Ele, inclinados para a presença dEle, para que a cada dia aquele que é, que era e que há de vir continue sendo a busca do nosso coração. Tem uma frase de um pastor amigo meu que me marcou. Eu sei que vocês estão vivendo um tempo de renovo, né? Eu queria dizer para vocês que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que no mesmo não há mesmice. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra e o Teu Espírito são vivos, e porque são vivos, eles se movem em nossos corações que estão vivos por Tua causa, Senhor, porque Tu nos resgataste de uma morte eterna, Senhor, dos nossos delitos e pecados, para nos fazer agora semelhantes a Ti, Senhor, filhos amados, firmados no firme fundamento, colocando os seus pés sobre a rocha que é Tu, Senhor, rocha eterna, rocha de esquina, que alinha a nossa vida, que traz alinhamento, que traz ordem para tudo aquilo que está torto em nós, Senhor. Ah, Jesus, e que juntos, cheios do Teu Espírito, cheios de poder, cheios de vida, cheios de amor, agarrados em Ti, Senhor, construamos o Teu reino nessa cidade, Senhor, para que o Teu reino continue alcançando lugares novos, e que os que já foram alcançados permaneçam firmes até o fim, Senhor, para que em nossa casa o Teu reino seja visto, Senhor, para que em nosso papel da vida ordinária, Senhor, como trabalhadores de uma empresa, como maridos, esposas, filhos, filhas, estudantes, qualquer coisa, Senhor, para que em todos esses papéis seja vista a glória de Deus, porque Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Amém, queridos? Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência. Foi um privilégio muito grande estar entre vocês. Levo esse abraço para a nossa comunidade e entrego o da nossa comunidade a vocês. Até logo.
foram abençoados por essa palavra? Se coloque em pé. Pode ir fazendo as notas do primeiro Hoje eu verso. quero daí, fazer acho. um apelo diferente, porque todos nós precisamos